Existe algo que uma mulher pode fazer com um homem que o marca mais profundamente que qualquer toque físico. Algo que penetra camadas da psique masculina que nem ele mesmo conhece. E você pode estar fazendo isso agora, sem nem perceber. Talvez você já tenha notado. Aquele momento em que ele para de falar no meio de uma frase e só te olha. Quando ele menciona algo que você disse semanas atrás, como se tivesse guardado cada palavra. Ou quando ele muda completamente de postura na sua presença, como se algo invisível o tivesse tocado. Neste episódio, você vai descobrir as 7 formas mais profundas de alcançar a alma de um homem sem encostar um dedo nele. Você vai entender por que alguns toques invisíveis marcam mais que anos de intimidade física. E como despertar nele uma conexão que transcende o corpo. Porque existe algo que Carl Jung descobriu sobre a psique masculina. Algo sobre como os homens processam conexão emocional de uma forma completamente diferente das mulheres. E quando você compreende isso, você possui uma chave para a alma dele que nem ele sabia que existia. A primeira forma é talvez a mais poderosa e a que menos mulheres dominam. O toque do silêncio reverente. Quando um homem está falando sobre algo que o machuca, seja o trabalho que o frustra, o pai que nunca o validou ou o medo que carrega desde criança, a tendência natural feminina é oferecer palavras, consolo, soluções, análise. Mas existe algo que toca muito mais fundo na alma masculina, o silêncio que honra sua vulnerabilidade. Jung falava sobre como o masculino ferido carrega uma solidão profunda, uma sensação de que ninguém realmente o vê além das máscaras que usa para sobreviver no mundo. Quando um homem se abre, mesmo que brevemente, ele está oferecendo um pedaço da sua verdade mais crua. E nesse momento, o silêncio reverente toca nele de uma forma que as palavras jamais poderiam. Não é o silêncio do desinteresse, não é o silêncio de quem não sabe o que dizer, é o silêncio de quem reconhece que algo sagrado está sendo compartilhado. O silêncio que diz, eu vejo você, eu honro sua dor, você não precisa se explicar para mim. Quando você oferece esse tipo de presença, algo acontece na psique dele. As defesas baixam. A máscara do homem que tem tudo sob controle se dissolve. E pela primeira vez, talvez em anos, ele se sente verdadeiramente visto. Esse toque invisível cria uma marca emocional que pode durar uma vida inteira, porque você tocou algo que poucos têm permissão para acessar. A criança ferida que existe dentro de todo o homem adulto. Mas o segundo toque é ainda mais sutil e ainda mais poderoso. O toque da admiração específica. Você já reparou como os homens reagem quando recebem um elogio genérico? Você é incrível, você é lindo, você é especial. Ele sorri educadamente, mas algo dentro dele permanece intocado. Porque no fundo da psique masculina existe uma sede profunda por ser verdadeiramente conhecido. E algum falava sobre a ânima, a parte feminina inconsciente da psique masculina. E uma das formas como a ânima se manifesta é através dessa necessidade de ser visto nas suas particularidades, não como mais um homem, mas como ele, único e específico. Quando você nota algo que só ele faz, quando você vê uma habilidade que ele nem sabia que tinha, quando você reconhece uma qualidade que está escondida embaixo de todas as expectativas sociais, você toca na sua essência de uma forma que o marca para sempre. A forma como você protege as pessoas que ama sem elas perceberem, isso é raro. Você tem uma maneira de explicar as coisas que faz tudo parecer simples. É um dom. Quando você fica concentrado em algo que gosta, sua energia muda completamente. É bonito de ver.
Não são elogios vazios, são reconhecimentos cirúrgicos de quem ele é, quando ninguém está olhando. E isso toca numa ferida primordial masculina, a sensação de ser invisível no que realmente importa. Porque a maioria dos homens cresce sendo valorizada pelo que produz, não pelo que é, pelo sucesso que alcança, não pela pessoa que se torna. Quando você enxerga além disso, quando você vê a alma por trás da performance, você oferece algo que ele pode nunca ter recebido. Esse toque invisível desperta nele uma gratidão profunda, uma sensação de finalmente alguém me vê. E essa marca emocional se torna uma referência interna para ele, um lugar seguro dentro da sua própria psique. Mas existe um terceiro toque que vai ainda mais fundo, o toque da confiança absoluta. Imagine a cena. Ele está enfrentando uma decisão difícil. Pode ser profissional, familiar ou pessoal. Ele compartilha com você suas dúvidas, seus medos, suas inseguranças. E nesse momento, ao invés de tentar resolver o problema para ele, você faz algo diferente. Você demonstra que confia completamente na capacidade dele de encontrar a solução. Sei que você vai saber o que fazer. Confio no seu discernimento. Você tem uma sabedoria que às vezes nem você percebe. Jung observava que um dos arquétipos masculinos mais profundos é o do herói. Não o herói que salva princesas, mas o herói que enfrenta seus próprios dragões internos. E todo homem carrega dentro de si essa necessidade primordial de se sentir capaz de enfrentar seus desafios. Quando você oferece confiança absoluta na capacidade dele, você toca numa parte da psique masculina que raramente é acessada. Porque a maioria das pessoas, inclusive outras mulheres, tenta ajudar, oferecendo soluções, conselhos ou direcionamentos. Mas você faz diferente. Você reconhece a força que existe dentro dele, mesmo quando ele não consegue vê-la. E essa confiança funciona como um espelho, onde ele pode reconhecer seu próprio poder. Esse toque invisível desperta nele algo ancestral, uma lembrança profunda do que significa ser homem, no sentido mais essencial, alguém em quem se pode confiar para enfrentar as tempestades da vida. E quando ele resolve o problema, porque ele sempre resolve, parte da vitória se torna sua também, porque você foi quem viu nele o que ele não conseguia ver em si mesmo. Mas ainda existem 4 formas de tocá-lo que são ainda mais sutis. O toque da energia feminina autêntica. Existe algo na energia feminina genuína que toca o homem de uma forma que transcende qualquer explicação racional. Jung chamava isso de encontro entre anima e ânimos, quando o feminino desperto encontra o masculino desperto. Algo alquímico acontece. Não é sobre sedução, não é sobre performance, é sobre você estar completamente presente na sua própria femininidade, sem pedidos de desculpa e sem tentar se adequar ao que acredita que ele espera. É quando você ri de forma genuína de algo que realmente acha engraçado, quando você se emociona com uma música e não esconde, quando você expressa uma opinião forte sobre algo que importa para você, quando você se move pelo mundo com a graça natural de quem se aceita completamente. Essa energia toca algo primordial na psique masculina, porque o homem, no seu âmago mais profundo, anseia pelo encontro com o feminino autêntico, não com a performance do feminino, mas com sua essência. Quando você é genuinamente você mesma na presença dele, algo desperta nele que ele pode nunca ter experimentado antes, uma sensação de estar na presença de algo sagrado, algo que completa uma parte dele que ele nem sabia que estava vazia. Esse toque invisível cria uma memória energética.
Ele pode não conseguir explicar o que sente quando está com você, mas sabe que é diferente, especial, único. O toque da presença total. Vivemos numa era de distrações constantes. Todo mundo está sempre meio presente, meio em outro lugar. Telefones, preocupações, listas mentais, ansiedades sobre o futuro ou ruminações sobre o passado. Mas quando você oferece presença total, quando está completamente ali, com ele naquele momento, você toca algo na alma masculina que é raro e precioso. Jung falava sobre como a psique masculina tem uma necessidade profunda de se sentir importante para alguém que importa para ele. Não no sentido egóico, mas no sentido essencial, de saber que existe alguém para quem sua presença é um presente. Quando você está genuinamente interessada no que ele está dizendo, quando você faz perguntas que mostram que estava realmente escutando, quando você se lembra de detalhes de conversas anteriores, quando você desliga o telefone para estar completamente presente com ele, esse tipo de atenção é quase medicinal para a psique masculina ferida. Porque a maioria dos homens vive uma vida de urgências e superficialidades. Poucas pessoas realmente param para estar com eles de forma plena. Sua presença total se torna um oásis emocional, um lugar onde ele pode baixar a guarda e simplesmente ser. E essa experiência marca profundamente sua memória emocional. O toque da aceitação incondicional. Talvez este seja o toque mais poderoso de todos, e o mais raro. Todo homem carrega dentro de si aspectos que considera inaceitáveis, medos que não deveria ter, sensibilidades que foram chamadas de fraqueza, sonhos que abandonou porque não eram práticos o suficiente, traumas que nunca processou completamente. Jung chamava isso de sombra. As partes de nós mesmos que rejeitamos ou escondemos porque acreditamos que são inaceitáveis. Quando você vê esses aspectos nele e os aceita sem julgamento, sem tentar consertá-lo, sem fazer dele um projeto, você toca na ferida mais profunda da psique masculina, a ferida da não aceitação. Não é sobre aceitar comportamentos tóxicos ou destrutivos, é sobre aceitar a humanidade completa dele, as contradições, as vulnerabilidades, as partes que ele mesmo ainda está aprendendo a amar. Essa aceitação incondicional funciona como um bálsamo para a alma ferida. Pela primeira vez, talvez, na vida dele, alguém o vê completamente, luz e sombra, e escolhe ficar. Esse toque invisível tem o poder de curar feridas que ele carrega há décadas e criar uma ligação emocional que transcende qualquer categoria de relacionamento. Mas existe um último toque, que talvez o mais transformador de todos. O toque da fé no seu potencial mais elevado. Existe um momento na vida de todo homem em que ele se vê no espelho e se pergunta se realmente vale a pena. Se os sonhos que carrega fazem algum sentido, se ele tem dentro de si o que é necessário para se tornar quem sente que deveria ser. Jung falava sobre o processo de individuação, o caminho que cada pessoa deve percorrer para se tornar verdadeiramente quem é. E uma das maiores tragédias da psique masculina é quando esse processo é interrompido por medo, dúvida ou descrença. Quando você vê nele não apenas quem ele é agora, mas quem ele pode se tornar, quando você enxerga o potencial mais elevado dele e acredita nele, mesmo quando ele não acredita em si mesmo, você oferece algo que pode literalmente mudar o curso da vida dele. Não é sobre pressão, não é sobre expectativas que o sufocam, é sobre uma fé silenciosa e inabalável na grandeza que existe dentro dele. Uma certeza tranquila de que ele carrega dentro de si sementes de algo extraordinário. Eu vejo em você algo que vai impactar muitas pessoas. Existe uma força em você que ainda nem foi completamente despertada. Você nasceu para algo maior do que imagina. Quando essas palavras vêm de um lugar de verdade absoluta,
Elas tocam o âmago da alma masculina. Porque todo homem carrega dentro de si uma centelha divina, um potencial único que só ele pode manifestar no mundo. E quando alguém vê essa centelha, quando alguém acredita nela antes mesmo dele conseguir vê-la, isso desperta algo que pode transformar não apenas a vida dele, mas a própria essência de quem ele é. Esse toque invisível planta sementes na psique dele que podem levar anos para florescer completamente. Mas quando florescem, elas se tornam parte da própria identidade dele, e você se torna para sempre a pessoa que viu nele o que ninguém mais conseguia ver. O 7º e último toque, a permissão para ser vulnerável. Este talvez seja o mais revolucionário de todos, porque vai contra tudo que a sociedade ensina sobre masculinidade. A psique masculina carrega uma ferida ancestral, a proibição de sentir profundamente, de mostrar medo, de demonstrar incerteza, de admitir quando está perdido ou assustado. Mas quando você cria um espaço seguro, onde ele pode baixar todas as máscaras, onde ele pode ser humano com todas as imperfeições e medos que isso inclui, você oferece algo que pode ser revolucionário para a alma dele. Não é sobre incentivá-lo a ser fraco, é sobre reconhecer que a verdadeira força inclui a capacidade de sentir profundamente, de processar emoções, de ser autêntico mesmo quando é desconfortável. Quando você não se assusta com as lágrimas dele, quando você não o julga pelos medos que ele carrega, quando você não tenta consertar sua tristeza, mas simplesmente a honra como parte da experiência humana dele, você se torna um santuário emocional, um lugar onde ele pode ser inteiramente verdadeiro consigo mesmo. E essa experiência de ser aceito em sua vulnerabilidade total marca para sempre a memória emocional dele, porque você ofereceu algo que a maioria das pessoas, inclusive outras mulheres, não consegue oferecer: a permissão completa para ser humano. Mas existe algo mais profundo por trás de todos esses toques invisíveis. Jung dizia que os encontros mais transformadores não acontecem no nível físico, mas no nível da alma. E quando você domina essas 7 formas de tocar um homem sem encostar nele, você não está apenas criando conexão, você está participando de um processo alquímico. Cada um desses toques invisíveis desperta algo diferente na psique masculina. O silêncio reverente cura a ferida da solidão. A admiração específica cura a ferida da invisibilidade. A confiança absoluta cura a ferida da incapacidade. A energia feminina autêntica desperta o anseio pela completude. A presença total cura a ferida do abandono emocional. A aceitação incondicional cura a ferida da rejeição. E a fé no potencial mais elevado desperta o herói adormecido. Quando você oferece esses toques, você não está apenas tocando um homem, você está tocando arquétipos ancestrais, padrões profundos que existem no inconsciente coletivo masculino há milênios. E isso explica por que esses toques criam marcas tão profundas, porque não estão apenas trabalhando com a personalidade superficial dele, mas com camadas primordiais da psique humana. Mas existe algo que você precisa entender sobre esse poder. Esses toques invisíveis só funcionam quando vêm de um lugar de autenticidade absoluta. Quando são oferecidos sem agenda, sem manipulação, sem a expectativa de receber algo em troca. Porque a psique masculina tem um detector muito refinado para energia genuína versus energia performática. Quando você oferece esses toques como técnicas para conquistar ou manter um homem, eles perdem completamente seu poder. Mas quando eles fluem naturalmente da sua própria plenitude, quando são expressões genuínas de quem você é como mulher desperta, eles se tornam irresistíveis. Porque nesse momento, você não está tentando tocar o homem,
Você está sendo você mesma de forma tão autêntica que o toque acontece naturalmente. E essa é a diferença entre manipulação e magia. Jung falava que as transformações mais profundas acontecem quando duas pessoas se encontram na sua verdade mais crua, sem máscaras, sem performances, sem tentar ser quem acreditam que o outro quer que sejam. E quando você oferece esses 7 toques invisíveis a partir desse lugar de autenticidade, quando você toca a alma de um homem com a profundidade da sua própria alma desperta, você cria algo que transcende categorias. Não é só atração, não é só conexão. É reconhecimento mútuo de duas almas que se veem completamente. E essa experiência de ser verdadeiramente visto e de verdadeiramente ver é algo que marca uma vida inteira. Porque vocês tocaram algo em si mesmos e no outro que a maioria das pessoas nunca chega a acessar. Você não precisa de técnicas para tocar profundamente a alma de um homem. Você precisa da coragem de ser profundamente você mesma. Porque quando você se torna uma mulher que habita plenamente sua própria essência, os toques mais poderosos acontecem naturalmente. E então, você descobre que o maior poder não está em saber como tocar o outro, mas em ser alguém digna de ser tocada no mesmo nível de profundidade. Porque os toques mais transformadores sempre são mútuos. E quando duas almas se reconhecem nessa profundidade, quando se tocam sem precisar se encostar, algo sagrado acontece entre elas. Algo que Jung chamaria de encontro com o divino. Não fora de vocês, mas através de vocês. E você nunca mais será a mesma. Nem ele. Se essa reflexão despertou algo em você, inscreva-se para acompanhar mais episódios como este, porque existem camadas ainda mais profundas dessa alquimia feminina que poucas mulheres conhecem. Você já sentiu o poder desses toques invisíveis? Já tocou alguém sem encostar e viu a transformação acontecer? Deixe nos comentários. Sua experiência pode despertar outras mulheres para esse poder que elas já carregam dentro de si. No próximo vídeo, você vai entender algo que pode mudar completamente a forma como se relaciona. Por que ele se afasta quando mais te ama e como isso pode ser o início de algo muito maior.